Posteriormente, no antebraço, nós temos músculos que são também distribuídos em camadas superficial e profunda. Agora a gente vai ver 7 músculos que estão na camada superficial, na visão posterior de antebraço. São eles: braquiorradial, extensor radial longo e extensor radial curto do carpo, extensor ulnar do carpo, ancônio, extensor dos dedos e extensor do dedo mínimo. 7 músculos que estão localizados posteriores no antebraço. Aqui nós temos uma imagem didática para localizar estes músculos que estão aqui citados no quadro. Esse indivíduo, ele está de costas para o vídeo. Aqui é a porção lateral, vejam aqui o polegar, o dedo 1, e aqui é a porção medial, pois está localizado o dedo 5, o dedo mínimo. Então, nós vamos falar destes músculos de lateral para medial, certo? O primeiro que a gente vai ver aqui, pertinho do cotovelo, é o braquiorradial. Este músculo a gente já viu na outra aula, quando eu pedi para vocês resistirem à flexão de antebraço. O braquiorradial, ele se fixa no húmero e se insere no processo estiloide do rádio e ele tem a ação de flexionar o antebraço. Ele é inervado, aliás, todos os músculos aqui são inervados pelo nervo radial. Seguindo, nós temos o extensor radial longo e o extensor radial curto do carpo. Extensor radial longo e extensor radial curto do carpo. Esses dois, eles têm fixação. O longo é na crista supracondilar do húmero e o curto é no epicôndilo lateral do húmero e ele se insere na base do segundo e terceiro metacarpo. Então, nós temos o longo inserindo na base do segundo dedo, segundo metacarpo, e o curto inserindo na base do terceiro metacarpo. Esses músculos fazem a extensão de punho. Então, aqui eu tenho, olha, o punho neutro e nessa posição ele está em extensão. Então, estes músculos fazem extensão de punho, além de contribuir para a abdução do mesmo. Então, eles fazem um desvio radial aqui da mão. Seguindo, extensor dos dedos. O extensor dos dedos, ele tem aqui a inserção nos 4 dedos. Então, a gente tem do segundo ao quinto dedo a inserção destes tendões. Lembrando que muitos autores consideram o extensor do dedo mínimo junto ao extensor dos dedos, porque muitas vezes proximalmente eles estão fundidos e só distalmente é que há um destaque desse tendão do extensor do dedo mínimo. Mas aqui esse extensor do dedo mínimo ele também emite um tendão para o dedo mínimo. O que eles fazem? Extensão de punho e dedos, também inervado pelo nervo radial. Aqui vocês observam comigo o extensor ulnar do carpo. Esse extensor ulnar do carpo, ele tem aqui a fixação dele no retináculo dos extensores. Também contribui para a extensão de punho. Nós temos aqui, e também ele faz a adução de punho, tá? Então, além de extensão, ele faz adução de punho. E aqui, por fim, o ancônio. Ancônio é um músculo pequeno, tem um formato triangular. Olha aqui, eu vou de novo colocar na borda dele a margem do ancônio. E ele é um músculo que ele participa da pronação do antebraço, além de auxiliar a extensão do cotovelo, a extensão do antebraço. Bom, aqui a gente vê, então, os músculos superficiais da vista posterior do antebraço. Então, eu vou apontar e repetir para que fique bem claro e que vocês consigam fixar o nome destes músculos e onde eles estão localizados. Vale ressaltar que vocês devem abrir agora, depois que finalizar a aula, Atlas de Anatomia Humana e observar a localização destes músculos. Então, vamos lá, de lateral para medial, braquiorradial, extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo,
extensor ulnar do carpo e ancônio. Então, se você olha para o dedo mínimo, você sabe que aqui tem a ulna. Então, aqui é a referência, extensor ulnar. Do outro lado, você sabe que tem um polegar, anteninha do rádio. Então, aqui eu tenho lateralmente o rádio. Por isso, eu tenho os extensores radiais, longo e curto. Só para dar uma dica para fixar, tá bom? Para os músculos profundos do antebraço na vista posterior, a gente vai ver na aula do PowerPoint. Estamos na imagem dos músculos superficiais do antebraço na vista posterior. Vejam aqui o olécrano da ulna, é aquela pontinha do cotovelo. E vamos então de lateral para medial os músculos que nós já vimos, mas vamos revisar. Este é o braquiorradial, este é o músculo extensor radial longo do carpo, extensor radial curto do carpo, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo e extensor ulnar do carpo, além do ancônio, que é aquele músculo triangular. Vamos tirar a camada superficial e ver os músculos na camada profunda. Aqui a gente tem o ancônio, que ainda é visualizado da camada superficial, mas nós já observamos músculos da camada profunda, que são o supinador, abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar e extensor do dedo indicador. Mais uma vez, nós temos aqui o abdutor longo do polegar, o extensor curto do polegar e o extensor longo do polegar. Vejam que todos esses três estão indo para o polegar, olha o tendão deles. Então, a dica que eu falo é, eu sempre gravei assim, de lado para medial, longo, curto, longo. De novo, longo, curto, longo. De novo, longo, curto, longo. Se você vai repetindo como um mantra, você vai gravar. E aí você tem que lembrar que o primeiro é abdutor e os dois outros são extensores. Então, longo, curto, longo, vamos lá. Abdutor longo do polegar, extensor curto do polegar, extensor longo do polegar, extensor do indicador. Estes músculos fazem extensão dos dedos. Esses três fazem extensão e abdução do polegar, enquanto esse faz a extensão do dedo indicador. O supinador, que é este músculo profundo também, que eu já falei, ele faz a supinação do antebraço. Todos eles são inervados pelo nervo radial. Aqui também nós temos uma curiosidade anatômica, que é um fundinho que se faz na região do carpo, chamado tabaqueira anatômica. Vocês já viram essa tabaqueira anatômica? Pois é, faça aí para vocês, faça a extensão e a abdução do polegar forçada. Vocês vão ver esse fundinho. Essa tabaqueira, ela é limitada lateralmente pelos tendões do extensor curto do polegar e abdutor longo do polegar, enquanto que o limite medial, e aí eu vou vir com a seta para cá, ó, o limite medial é pelo tendão do extensor longo do polegar. E aí fica esse fundo aqui, ó. Esse nome tabaqueira anatômica, ele foi retirado por causa de histórias que vêm dos antigos, dos povos antigos, que usavam essa depressão da mão como um receptáculo de rapé. Rapé para fumos, já ouviram falar de rapé? Então, eles colocavam rapé aqui para fazer o seu cheiro, então eles cheiravam rapé. E qual que é a importância anatômica e clínica dessa tabaqueira anatômica? É que ela é cruzada pelo ramo superficial do nervo radial e pela artéria radial. Então, são duas estruturas muito importantes que passam por aqui. E assim a gente viu os músculos profundos do antebraço na vista posterior.